Mas eu não assisti nenhum até hoje. Você vai ter que me explicar como é que Você é. nunca assistiu? Pois é, nenhum, cara. Eu assisto assim, o corte. resumo, Não, resumo assistindo. não. Eu vejo assim, Que os highlights. existe. Você sabe que você ouviu falar que eu tenho um podcast? Eu fui no site, eu fui no YouTube, Você entrou dei no uma feed olhada. Aí eu ligava. De vez em quando, legal, interessante. Você é bem articulada. Então, Eu tô falando isso pra você. eu que vou me apresentar. Então, você sabia que eu tive a carreira artística? Quem não sabe aqui, eu sou a Manula e hoje eu tô com a minha irmã, Isadora! Isa! Ela sabia, descobriu hoje que eu tenho um podcast. Irmãs, Achei né? que a gente tava indo assim pra uma festa, você falou pra me maquiar. Eu segurei a mão dela assim, só porque eu amo ela falou, ela achou que era o ritual de entrada do programa. Ela, você tem que me explicar, eu não sei como é que é, não. Dá as dicas primeiro, a gente não ensaiou nada. A Isadora, ela é especialista em felicidade. Ela é TEDx Speaker 3 times in a row. Ela tá no 3º mestrado dela, internacional. Ela tem uma carreira internacional. Ela é diretor de uma empresa que atua com mais de 1 bilhão de pessoas, que tá no telefone de absolutamente todo mundo, ajudando a experiência das pessoas dentro do ramo gastronômico e de tecnologia, fazendo um impacto relevante na vida de você, ela impacta a sua vida e você não tá sabendo. Nossa, eu vou precisar que você faça a minha introdução agora pra Ela é o tu máximo. sempre. A pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Imagina, mano. Desde É sempre. porque eu que tenho a sorte de ser parte de ser sua irmã. Então conta, Isa, como é que é ser tão feliz? Deixa eu começar assim. Eu achei que você ia justamente assim, esquentar um pouquinho, perguntar Você quer fazer? Como é que é ser tão feliz? Você sente que você começou a ser feliz desde criança? Certamente, quando eu nasci, aí já mudou um pouco o cenário. Cara, essa é a sua versão de ir aos pouquinhos, né? Tá bom. Não, quando Como é eu que comecei... Como você faria? Não, vamos falar de felicidade, então. Tô pronta. Quando que eu percebi que eu era feliz? Cara, a verdade é que são ligados. Que a gente... Quando a gente mora aqui no Brasil, todo mundo já é um povo bem mais, na média, um pouco mais alegre, né? Aí eu sabia que eu era um pouco mais serelepe, assim, do que o normal, mas quando a gente se muda, eu fui do Rio direto para Nova York. Foi quando eu percebi que realmente a felicidade que a gente tem dentro da gente acaba sendo um diferencial no meio de tanta gente que não está experienciando aquilo. Então acho que foi quando eu percebi que eu tinha isso a mais do que pelo menos a média lá. Mas eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, eu só não sabia meio que classificar antes de ter me mudado. Ai, que interessante. Eu ia perguntar, até porque a gente é latino, então a gente é mais expressivo. Mas você acha que eles são menos felizes genuinamente ou eles só se expressam menos? Uma coisa pra mim que eu acho diferente no Brasil é que a gente é mais confortável com os nossos defeitos. Por exemplo, uma coisa que a gente tem lá que eu percebi que eu nunca tinha experienciado aqui antes, e eu acho que é por isso que a gente nem tem a palavra. Por exemplo, nos Estados Unidos, você está conversando com alguém, aí você pode depois se sentir... Alguém vai falar, eu tô oversharing. Oh, I'm sorry, I'm oversharing. Oh, that's too much information. A gente não tem isso de muita informação, a gente compartilha. E o sentimento do overshare é quando você falou uma coisa, mas aquela pessoa não te acolheu. É quando você se sente que você acabou compartilhando demais. E aí eu fui parar pra pensar, eu acho que eu nunca me senti isso morando aqui antes. Porque quando a gente compartilha uma coisa com o outro também vai compartilhando. Aí quando a gente vê, tá até falando de... Você começa falando no banheiro com o desconhecido, já chama pro seu casamento. Já. Então, e isso...
acaba sendo uma coisa que ajuda as pessoas a se sentirem com menos... Ajuda a vida a ser um pouco mais leve. Porque quando a gente tem essa noção que tem que viver aquela vida perfeitinha, nos padrões, e você acaba botando muita carga por cima de si mesmo, e não tem como você estar sendo espontâneo e feliz se você tá sempre... o que vão pensar? Não posso falar isso, não posso falar aquilo. É o que eu penso. É verdade. Aí, nesse caso, eu sinto que tanto eu como e você, a gente tem isso de especial mesmo, porque eu já ouvi esse feedback, você também. Eu acho que é mesmo dentro do Que Brasil. a gente compartilha demais? Não, a gente tem um pouquinho, assim, se for perguntar pra terapeuta, ela vai falar que eu me importo muito com a opinião dos outros. Mas eu acho que a gente se importa um pouquinho menos com a opinião dos outros que a maioria das pessoas. Já desde sempre, assim, em relação a expor personalidade e tal. Eu não sei se eu me... uma coisa que eu acho que eu não me importo muito, mas com certeza alguma coisa... Não, a gente se importa Não, um me pouquinho. importa com coisa da minha mãe, mas eu com Aí se os importa com outros... a nossa mãe. Com a minha mãe, sim, mas só que com o resto, realmente... É porque você sabe que se já provar pela mãe, Nossa, mas já você sabe que eu facilitou. falei isso pra ela, ela não achou legal? Eu falei, mãe, eu acho que eu lido tão bem com crítica, porque assim... Porque será, né? Com Não tem certeza. que alguém do mundo falar que eu já não ouvi pior em casa. Gente, uma vez no trabalho falaram isso pra mim. Tava eu e a menina que trabalhava comigo, o nosso chefe, falando pra mim um monte de coisa, assim, dando crítica, assim, construtiva. No final, ela virou pra mim, depois que acabou a reunião, nossa, você lidou com isso tão bem. Aí eu falei, é? Nem percebi. Ela, você não... eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu em casa mesmo, que ajudou muito na minha vida profissional. Mas o que eu queria falar é que eu tô feliz, que eu tô até com um pouco rouca, só assim pra competir com a sua voz mesmo, que a gente... Todo mundo fala que a gente tem a voz parecida, mas que você tem a voz bonita. Ou seja, o jeito de falar que a minha voz é igual à sua, mas não tão... No telefone confundem muito. No telefone. Porque a minha voz é só mais sexy. Não, mas eu não venho com esse gene dentro de mim. Mas, assim, dá pra... Ao vivo que não vai dar pra confundir, né? Que a gente é completamente diferente. Não, a gente é muito parecida. O que você acha que a gente tem em comum? O que você acha que a gente tem diferente? De físico? Não, de você que falou. Não, por isso que eu falei. No telefone dá pra confundir com a voz. Porque se estiver olhando, quem que vai confundir, né? Que a gente é bem diferente. Não, físico, é. Não, mas de jeitinho também, o pessoal fala que a gente tem jeitinho parecido. A gente tem parecido. Mas eu ia perguntar, você sente que você criança era uma criança espontânea, feliz, alegre? Como é que você lembra da sua infância? Eu lembro, eu tava até conversando isso com a mamãe e ela não concordou. Porque os meus primos me chamavam... Eu acho que eu era prima chorona, na verdade. Ah, é? Eu lembro muito dos meus primos falando que a Isa é muito chorona. Mas eu não me lembro de ser uma criança, assim... Eu só sou um pouco dramática. Você só sente tudo muito. E o que eu acho que é uma coisa boa. Então, acho que... Mas eu acho que justamente se permitir viver tudo 100%, ajuda você também. Na hora que você vai experienciar um momento de alegria, viver aquilo 100%. Então, acho que tá tudo relacionado. Exatamente. E aí, o fato de você viver aquilo 100% faz passar também. Porque se você não se permitir viver aquele sentimento, ele fica, tipo, mal digerido em você. Exato. E aí você não tá 100% nas coisas, assim. Então, devia ser chorona mesmo. Qualquer coisa que faziam que eu não gostava, eu expressava, mas também devia fazer as coisas que eu gostava também. Mas eu não me lembro. Você se lembra da sua infância? Lembro. Com riqueza de detalhes. Mas você era feliz na sua infância? Então, eu lembro de... Que eu lembro os fatos, mas eu não lembro o que eu sentia. De ser feliz. Eu lembro dos fatos, eu lembro que as pessoas falaram, mas eu não consigo lembrar direito como eu me sentia como criança naqueles momentos, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente não sabe ainda dar palavra ao que a gente tá sentindo. Então, deve ser difícil agora ir tentar lembrar o que eu sentia naquele momento, porque... Aí a gente tem um certo limite no reconhecimento daquilo, por falta de vocabulário, pelo fato de a gente ser uma criança ainda. Por isso que eu fiquei curiosa agora. E você acha que os sentimentos ruins a gente guarda mais fácil? Porque talvez seja mais natural sentir uma felicidade. Agora, lembrando da minha infância, eu lembro de várias coisas legais, mas
situações assim, que me chamam a atenção eram situações que de fato me chamaram a atenção, então foi alguma situação desconfortável, alguma coisa assim. Então eu lembro desses sentimentos que não foram alegres, mas talvez porque os alegres passam mais fácil, a gente não... Essa é uma coisa interessante, porque a gente guarda os traumas, né? Eu acho que quando a gente vai o que a gente vai vivendo durante a infância tá dentro da gente, claro, mas vai se mostrar depois de muitos anos em outros momentos, mas tanto os positivos quanto os negativos. Mas eu acho que é mais fácil a gente assimilar os negativos, porque acabam se manifestando de formas que a gente consegue reconhecer mais fácil. É verdade. Agora, minha primeira lembrança de criança foi no meu aniversário de 3 anos, era do Rei Leão, e eu lembro com clareza, assim, que eu tava me escondendo de brincadeira da mamãe, e eu tinha a decoração, assim, na parede, e eu fui atrás da decoração, e eu lembro de ouvir a voz da mamãe assim, cadê a Manuela? Como é que a gente vai ter a festa da Manuela sem a Manuela? E eu lembro de estar rindo, assim, porque eu sabia que era brincadeira, mas, assim, eu tava animada de estar aqui, que ela tava me procurando, sabe? E aí eu saí da decoração, assim, tô aqui! E aí a decoração caiu toda em cima de mim. Eu lembro desse dia. Ah, é? Foi naquela sala que a gente tava hoje pra fazer hoje, a maquiagem. Só que eu acho que era de 4 anos. De 4 anos foi da Bela e a Fera. Eu lembro. Minha primeira memória foi me afundando na piscina lá de casa. Mas eu acho que... engraçado, né? Engraçado, tudo tem a ver com alguma queda, né? Mas... Me conte mais sobre isso. Cara, que bom isso, porque faz tempo que eu não tô indo na terapia. Tava com muita reunião. Aí tive que, nos últimos meses, não fui. Você sente que você usa o trabalho pra se esconder dos seus problemas? Cara, não, eu uso o trabalho pra pagar as minhas viagens. Tem gente que tem que trabalhar pra ter o que tem que trabalhar, né? Mas... E todo mundo tem trabalhado muito hoje em dia. É uma coisa que eu não sei como é que tá aqui. Mas lá, na verdade, minhas amigas por volta, não é nem só na Califórnia. Acho que é a coisa do millennial. A gente tá trabalhando todo mundo muito. Será que é porque a Gen Z não tá trabalhando? Os Gen Zers, eles conseguem ter um pouco mais de limite no dia a dia deles. Como é que você vê essa diferença, então, geracional? Eu acho... A gente estava conversando sobre isso no mestrado. Na verdade, por isso que chamam que a geração mais nova, ela é muito sensível, assim, porque eu acho que tem um certo... A vantagem é que eles estão muito mais... Cara, eu tô tentando traduzir as coisas na minha cabeça. Qualquer coisa pode falar, a gente corta. Mas que besta. Imagina, me dá um... Like, literally... Eu ficava... Todo mundo que fica falando em inglês no português me dá um nervoso. Não, mas em tune. Em tune? Existe isso, mas... Mais alinhado? Mais alinhado. Os Gen Zers, eles estão mais, assim... Conectados com conectados com o que eles sentem. Na mesma frequência deles mesmos. E sabem criar certos limites mais no trabalho. Por exemplo, uma menina do trabalho fala, não vou abrir meu telefone no fim de semana. Enquanto eu tenho notificação ligada pra tudo e... Mas você acha que eles sabem fazer isso de uma maneira madura e saudável? Porque tem o lado também que o pessoal fala de ser um problema. Então, a discussão era exatamente essa, que... No caso, tá indo para um extremo, assim, que você tá trabalhando, é seu trabalho, você tá sendo pago para isso, sabe? No final das contas, você tem que fazer o trabalho como todo mundo também. O que é natural, eu acho que cada característica, se a pessoa for imatura, vai para um lado que não é maneiro, e se ela for madura, vai para um lado que é legal. Porque talvez, por exemplo, não pegar o celular no final de semana, quando já tá pré-definido que isso é uma coisa combinada, eu acho que é de boa. Agora, um lado ruim disso é qualquer mal-estar que seria natural de ter num trabalho, aí você achar que o trabalho está sendo tóxico com você, sabe? Sendo que é natural que tenham mal-estares. Exato. A gente está sendo pago para isso, no final das contas, né? Claro que tem limites, assim, mas... A vida tem mal-estar, né? E acho que muito da felicidade vem da nossa capacidade de lidar com mal-estares.
E a gente vê as pessoas muito infelizes por serem poupadas eternamente de mal-estares e querer culpabilizar o mundo inteiro, quando parte tem a questão de tem certos mal-estares que não deviam existir, ou que você simplesmente tem que, tipo, se proteger deles, mas tem os mal-estares que você tem que criar uma carcassinha, um jogo de cintura pra saber lidar com a vida. Cara, teve um estudo que foi feito que é bem interessante, que é assim, você imaginaria que as pessoas que têm mais tempo livre, no caso, seriam mais felizes, né? Que têm mais tempo para fazer as coisas que eles querem fazer. Mas, na verdade, é uma curva. Se você não tem nenhum tempo livre, claro, o seu nível de felicidade vai estar baixo. Aí, se você começa a ganhar 1, 2 horas de tempo livre por dia, o seu nível de felicidade aumenta muito. No momento que você consegue ter muito mais do que aquilo, você, na verdade, vai ficando mais deprimido, porque você é muito tempo livre e você não tem uma coisa que, tipo, te preenche. E, no caso, o trabalho te ajuda a dar muita rotina também e ajudar a você aproveitar melhor o tempo livre. Então, é interessante isso. Que eu pensei muito em você quando eu tava... Sim, de uns anos atrás. Eu do Primeiro Testamento. No seu Primeiro Testamento, que era só tempo livre. Ai, que horror. Eu fazia as mesmas coisas, só não chamava de carreira. Não, mano, mas o foco faz completa diferença, assim, tipo... Você é uma coisa que todo mundo precisa ter um certo propósito. Então você encontrou seu propósito e eu acho lindo isso, assim, ver o quanto você conseguiu fazer de todas as suas paixões, coisas que você sempre fez bem, transformar isso numa carreira. E faz toda a diferença. É o framing que se chama, né? Agora, então, tanto que a gente tá aqui, né? E isso é muito legal ver. Eu sempre falo como eu sou orgulhosa da sua trajetória. Obrigada. Mas quando eu vi aquela curva assim, eu lembrei de você 5 anos atrás. E é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem gráficos, tem estatísticas pra coisas que os nossos avós já óbvio, falavam. né? Que mente vazia é oficina do diabo. Pois é, tão engraçado que a gente tem que gastar dinheiro, educação, assim, pra certas coisas, pra aprender, assim, que senso comum, né, faz a diferença. Com certeza. Também não usar alimentos ultraprocessados, comer comidas orgânicas, não tirar de embalagem. Ou como os nossos avós diziam, comer comida. Não tinha tanta coisa enlatada antes, mas eu gosto de estudar essas coisas, assim, porque ajuda... Pra nem todo mundo vem tão de forma orgânica, assim, Por que você tá rindo? Eu tô rindo porque eu lembrei de um vídeo muito engraçado, que era assim, tipo, o cara assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas que hora que esse diabo vai fazer oficina? A gente tá aqui, ó, tendo que trabalhar, malhar, cuidar da família. Diabo tá sem tempo de fazer oficina, Mas então, gente. não é tempo livre, tem uma rotina, né? Não, era o vídeo dizendo como as pessoas estão super sobrecarregadas, entendeu? É verdade. Não... Queria É um até vídeo um do diabinho Teodoro. aqui de vez em quando, né? Mas... O diabo deve estar se pondo. Tá de férias. Pra gente tá sem tempo pra oficina dele. É um vídeo do Teodoro, muito engraçado. Cara, tão engraçado você falar isso, que do jeito que você ter falado isso, eu pensei, nossa, parece uma coisa dele, mas eu não vi o vídeo. Olha só, que loucura. Isso é bom branding. É bom branding, comunicação. com certeza. Eu já falei, né, no podcast várias vezes, se você tivesse visto assim, uns 3, você talvez teria ouvido uma vez. Que é umas coisas mais... que é porque eu repito muito mesmo, porque eu fiquei de cara, como de 1 ano e meio pra cá, eu fiz 2 mudanças que fez toda a diferença na minha vida e parecia uma coisa muito básica, que é... Eu comecei a caminhar ao ar livre, olhando as plantas e contemplando. Provado assim, cientificamente que ajuda a melhorar o seu... pelo fato de você estar caminhando. Assim, 20 minutos de caminhada por dia é provado ser a forma mais fácil, mais certificada de aumentar a sua longevidade. Longevidade. E o contato com a natureza também. Estava escrevendo um artigo sobre isso ontem, sobre o contato da natureza também. Aumenta o seu
te ajuda a focar um pouco mais no presente, apreciar um pouco o mundo e também aumenta o seu nível de bem-estar. Né? São coisas que fazem toda a diferença. Mamãe mesmo, ela sempre abria a janela assim que a gente acordava. E aí, depois, morando sozinha, eu perdi total esse hábito. Fiquei anos Nossa, sem abrir aquele a janela. quarto fica assim, escuro, né? cinema. Mas aí depois eu... por isso que eu tô difícil acordar. Mas aí depois eu... Essa pele bonita. Tudo tem um lado bom, né? Mas aí depois, mais recentemente, comecei a ter esse hábito de abrir e faz toda a diferença. Tem coisas, tipo, muito, muito básicas, né? Mas qual que era o segundo? A primeira foi andar ao ar livre. Não, contemplar mesmo. Era uma mentoria que eu tava fazendo sobre relacionamentos e maturidade. E ele esperava a gente ter altos desafios. E altos desafios até pra se conectar mais a gente com nós mesmos. E era basicamente pra autoestima, mas o autoestima é muito ligado a você se propor a fazer coisas e você fazer só porque você já combinou com você mesmo de fazer. E o fato de você fazer mostra pra você mesmo que você é uma pessoa confiável, que você prioriza as coisas que você Exatamente, faz. não só isso, mostra que você é uma pessoa confiável e também cria o senso de autonomia e eficácia. A maneira mais fácil... Tem algumas maneiras em que você pode aumentar a sua autoestima, mas se imaginando que você pode fazer certas coisas, mas a maneira mais assim, eficaz para você aumentar a sua autoestima é fazendo coisas e tendo pequenas conquistas ao longo do dia. Não precisa assim, vou correr uma maratona, sendo que eu nunca saio do sofá, mas assim, vou decidir que hoje vou correr, sei lá, 200 metros, faz aquilo, pronto. Uma estrelinha na sua cabeça e aí você de pouco a pouco vai conseguindo as suas pequenas conquistas, vai aumentando a sua autoestima também, o que é bom, porque as pessoas às vezes podem imaginar que, tipo, eu nasci com autoestima ou não tenho autoestima e aquilo é uma coisa que você não pode mudar. Mas a verdade é que tem... É totalmente palpável. Palpável. E tem um método claro pra autoestima. Não é questão de olhar pro espelho e falar, você é lindo, e no fundo você, tipo, você combina coisas que você não faz. E depois você, tipo, sabe que... aos pouquinhos ir se transformando na pessoa que você quer se transformar. E qualquer pequena atividade já tem um efeito muito grande no momento em que você consegue completar aquela atividade. Aí você passa para um outro objetivo um pouquinho maior. Eu sinto que um erro comum das pessoas, inclusive foi um erro meu há muito tempo, é que ou eu montava uma rotina, assim, perfeita e acabava não conseguindo seguir, achava que eu sou um fracasso, e aí, que lixo e tal, que desperdício de espaço de existencial. Ai, Manu! Aí você me liga nessas horas, e aí eu falo pra você o quanto você é incrível, inteligente. O mundo precisa saber do que passa na sua cabeça. Credo. Não, cara, eu vivo. Ou as pessoas fazem ou tudo ou nada, sabe? E a verdade é que é isso, tipo, a contemplação foi você pegar 3 altos desafios. Aí começou a ser, tipo, caminhar 3 vezes na semana, antes ou depois do almoço. Quer dizer, depois é bom ter a hora certa e duração certa, né? Isso é uma coisa palpável. Então, caminhar 3 vezes na semana, 15 minutos depois do almoço. E aí, contemplar, ficar, tipo, literalmente parada, olhando o horizonte durante 5 minutos, 3 vezes na semana, de manhã. Então, terça, quinta e sábado, assim que você acorda, você fica assim. E aí, segunda, quarta, sexta, depois do almoço, você caminha 15 minutos. Tipo, é coisa pequena, mas são coisas que você não dá conta de fazer. Dali a 2 semanas, você acrescenta mais 2 itens. E pequenininhos mesmo, uns 200 metros, que foi. Porque a parada é começar a atividade. Porque da próxima vez que você vai fazer 200 metros, talvez você vai conseguir fazer 300. Por isso que dizem que um truque, assim, por exemplo, se você quer fazer exercício todo dia, não vai inventar uma aula de, sei lá, spinning, não sei o quê, que é uma coisa que é muito distante da sua realidade. Pensa, só preciso fazer 5 minutos de exercício todo dia. E aí, quando você começa a fazer os 5 minutos, aí você vai ver, eu posso fazer 7, aí vai crescendo. Mas eu fiquei curiosa, qual que é a diferença de contemplar e pensar na morte da bezerra? Tipo, quando você tá contemplando... É porque tem uma coisa... Tem uma coisa que faz bem em você de ver o horizonte, assim. Claro que podendo ser uma coisa da natureza, melhor ainda. Mas não podendo ser, o olhar. Pensar na morte da bezerra deve ser a mesma coisa, assim.
Mas tem a questão do olhar e o contemplar, na verdade, é você olhar a situação sem julgar a situação. Então, isso faz todo sentido mesmo, porque eu não sabia o que você estava querendo dizer com contemplar. Mas a gente pensa que, no caso, meditação tem que ser pensar no branco, né? E não é. A verdade é que a atenção, você ter atenção plena, com certeza está ligado também ao bem-estar, praticar isso, e você pode usar em qualquer situação. É poder estar, assim, presente, assim, entendendo suas próprias sensações, o que o seu corpo está sentindo, o ar que você está respirando, tudo isso. Mas é diferente de pensar na morte da bezerra. Porque na morte da bezerra você está pensando assim, o que eu vou fazer? Que se eu tivesse dito oi para aquela pessoa 20 anos atrás, o que teria acontecido? Eu sinto que a diferença de meditar para pensar na morte da bezerra é que quando você fala pensar na morte da bezerra, eu acho que você se deixa guiar pelos pensamentos. E a meditação é justamente você não se apegar aos pensamentos que vêm. Você deixa eles virem até, mas você também deixa eles irem embora. O pensar na morte da bezerra, você daqui a pouco, né, tá ali. Que eu sou muito boa disso, assim. Eu falo que eu consigo... Não, eu consigo viver 5 realidades alternativas ao mesmo tempo na minha cabeça, passado, presente e futuro, assim. Às vezes eu tô falando com o Fernando, ele... De onde que veio isso da sua cabeça? Eu tenho que explicar o fiozinho, assim, mas eu tenho dificuldade em ter aquela atenção plena. É uma coisa que... Quando você vira mãe, assim, ter essa habilidade faz toda a diferença. Porque, cara, playground é a coisa mais irritante da... Nossa! Você quer me irritar, tem que botar Rita pra ficar brincando. E que tem que falar assim, Bina... Tipo, todo mundo, os pais de playground, nossa, e eu tenho que ficar... Assim... Que interessante. O que você mais odeia no playground, mais especificamente? Eu acho que talvez se eu fosse aqui no Brasil seria diferente. Não sei, eu nunca levei ela no playground aqui. Mas imagina a situação. É um monte de toddler. Como que você fala toddler? Toddler. A criança de 2, 3 anos. Aí você leva pro parquinho. Criança de 2, 3 anos vai fazer assim, vai pegar... Mas aí é um monte de outras crianças fazendo assim com tudo. E nas outras crianças. Aí sempre tem aqueles... Os pais ficam assim do lado. Aí a primeira coisa que me irrita em playground é ter que ficar fazendo small talk com... Pai. Que aí fala assim, so nice. Quais são os assuntos que dá pra falar no small talk? Não tem muito, né? Porque hoje em dia, inclusive, tipo, antigamente, dava pra você pensar que saúde e tempo eram assuntos que eram tranquilos, mas com o Covid e aquecimento global também não pode mais. Cara, eu vi uma coisa que faz muito sentido, que era assim, devia ter uma lei que quem leva a criança pro playground tem que ser o pai. Porque, pelo menos pensando no Fernando, ele consegue existir muito facilmente. Ele é bom nisso. Ele é muito bom de existir. Ele pode estar lá sentado... Só existindo. É um não, é um talento, é o que eu não tenho. É uma evolução espiritual. Com certeza. Eu tô lá, eu tô pensando, caraca, o sapato dela tá sujo pra caramba, vou ter que comprar um novo. E ela tem que... Tá meio descoordenada, será que eu preciso botar ela numa aula de... Você fica analisando ela. Aí eu pensei, essa conversa chata pra caramba, eu não fiz aquele negócio do trabalho que eu tinha que fazer, vou ter que voltar pra casa fazer isso. Já são que horas? Já dá pra tomar uma mimosa? Aí fica aquela... Fica assim... Muito pensamento consumindo, porque é tão chato estar lá mas quando você pratica, eu acho que alguém consegue focar mais no presente, pode estar lá e pensando, nossa, que coisa incrível, minha filha já sabe subir a escada e descer. Eu penso nisso, mas para cada coisa incrível que eu penso, tem 20 outras coisas que eu tenho que fazer na minha atividade diária que eu tô pensando também, e eu não consigo praticar, tá só existindo naquele momento no playground. Em questão de atenção plena, na época da pandemia, eu li muitos livros do Thich Nhat, sabe quem é? Posso dar uma licencinha aqui pro perdão? Thich Nhat. Thich Nhat Hanh. Ele fez vários livros, que é How to Walk, How to Talk, tipo, como andar, como falar, como dormir. E era todo sobre atenção plena. E foi muito interessante. E aí, acho que na minha vida,
eu pesquisei muito sobre budismo, sobre atenção plena, e sobre isso, sobre você, intencionalmente, quando você existir, está existindo. Quando ele fala de quando andar, se permitir andar. Particularmente, andar é uma coisa que eu acho que faz a gente sentir muito as limitações do nosso corpo, assim, porque... Mas quando você começa a pensar sobre andar, aí você anda mais estranho também, não é? Porque é uma coisa que a gente tá tão acostumada. Pode até ser. Eu tô andando estranho agora, né, que eu tô machucadinha. Mas assim, você sente assim... Não, é interessante. Aí, uma coisa muito, muito, muito interessante é que eu tô trabalhando, desenvolvendo mais a minha espiritualidade nos últimos anos, mas agora com mais, tipo, com esse olhar da Igreja Católica. E, particularmente, com a espiritualidade de São José Maria Escrivá, que tem essa coisa exatamente sobre você ter atenção plena nas coisas do dia a dia. Que é sobre isso, com o argumento da Igreja Católica, é sobre entregar a Deus e se santificar pelo ordinário. Então, você tá no momento presente de fazendo as coisas normais, porque as coisas normais falam muito sobre isso. Tipo, como Jesus, até começar os trabalhos públicos dele, ele tava sendo uma pessoa normal. Então, tem coisa... É muito sagrado também as coisas normais que a gente faz no dia a dia. E a gente tem que levar com esse olhar. Então, o levar a filha no playground é incrível também, sabe? O lavar a louça é muito incrível. Eu vi um meme que era assim, tipo... Cara, lavar a louça eu gosto, porque tem aquele contato com a água, assim, é meio... Mas não conta pro Fernando, que ele que lava a louça lá em casa. É mais no sentido que as coisas não precisam ser extraordinárias, tipo, claramente extraordinárias, pra elas serem valiosas, sabe? O valor tá no como você tá sendo presente naquilo. E isso que te torna feliz, né? O como você consegue ser presente. Cara, mas isso vale o significado que pra você dá. tudo, no caso. Não é o valor... Tá no que você sente em relação àquilo. E isso vale pro bem e pro mal. Às vezes, a gente tem... Porque para situações ordinárias, você pode fazer delas melhores no momento que você bota um pouco mais de sentimento e intenção né? em cada coisa. Mas quando acontece alguma coisa ruim também, vale o mesmo. Você sabe o Harry Potter, que tem um personagem, é o Bogger? É um personagem que ele assume a forma do seu medo. Por exemplo, qual que é uma coisa que o que você tem medo? Pra isso, você fala que é aranha, no caso. Então tá dando pra aranha. Aí, por exemplo, se você tem medo de aranha, o Bogger sabe que você tem medo de aranha, ele você vai ver ele como uma aranha. Deixa eu falar de um jeito que é o medo que eu tenho mesmo. Mas, você quer falar uma coisa mais profunda do que aranha? Morcego, então. Tá bom, morcego. Mas a ideia é que, tipo, a maior coisa da nossa vida é assim. Quando o Bogger do Harry Potter vira o morcego, ele não é um morcego. Ele não é o seu medo. Ele tá criando forma do seu medo. E muitas coisas na vida é assim. A gente acaba tendo medo, um receio de alguma coisa que é o efeito daquilo, mas não é coisa de verdade, sabe? É a interpretação sua. É a sua interpretação sobre aquele evento, ao invés do evento em si. Eu adoro isso. Sabe por que eu adoro isso? Porque eu consegui mudar algumas coisas na minha vida exatamente com esse pensamento. Aí o que eu fazia? Tem essa coisa que tem esse peso pra mim. Aí eu não tá funcionando pra mim isso ser desse jeito. Aí eu tenho duas associações que eu consigo fazer pra consertar isso. Ou ver uma pessoa que isso aqui é exatamente o oposto pra ela, e aí eu tento ver como é que ela faz, eu tento, tipo, copiar, literalmente, assim, pensar do jeito que ela pensa, isso resolve. Ou eu lembrar de uma coisa que eu sinto de outra forma e replicar nessa coisa a forma que eu sinto pela outra coisa. As duas formas dá pra consertar. Isso é muito claro quando a gente, às vezes, pede um conselho para um amigo, compartilha uma situação. Você vê que resolve na hora. Tipo, você tá assim, aquela situação, isso, aquilo. A amigo falou, o quê? Você tá chateada com isso? Você devia estar feliz, porque olha isso. Aí você, resolveu. Eu tava pensando duas coisas. Quando você começou a falar, eu pensei que, às vezes, a melhor maneira de saber o que você quer ou não quer é quando você escuta um conselho, mas não era o que você queria ouvir. Porque, às vezes, você pensa, será que eu faço isso ou aquilo? Alguém fala, faz aquilo. Aí, se aquilo não te faz sentir bem, é sinal que você queria outro. A outra coisa que eu tava pensando, por que tá parecendo que você é mais alta que eu? Eu sou bem mais alta que você. Mas você é muito mais alta do que eu. Eu sou assim... metros-luz. Não, mas eu tava olhando pra cima, a minha postura tá tão ruim assim.
Cara, eu tô com muita dor na coluna. Se eu não ficar retinha, assim, não tem jeito. Então eu que tava com a coluna baixa. Tá bom. Tanto que fica estabelecido que eu sou bem mais alta que você. Não, muito mais alta, assim. Você chega a respirar melhor. Cara, você nasceu loura de olhos verdes, a única coisa que eu tenho é a minha altura, mano. Eu tenho que As pessoas aproveitar. não me chamam mais de loiro. Hoje em dia você não é mais loira mesmo, não. Que eu continuo achando que eu sou loira. Não, mano, ela assim, nosso cabelo tem a mesma cor. Não, eu sou castanho claro. Loiro escuro. Oficialmente. Você nasceu loura, Loiro escuro. mas agora você tá morena. Castanho claro, loiro escuro. Tá bom, mano, o que te faça feliz. Aí, você já parou pra pensar quais que são as palavras que você usa quando você não sabe o que eu dizer? Eu tô O meu é muito um... Eu tava trabalhando isso na oratória. Eu ainda falo muito tipo pra uma pessoa de 33 anos. Cara, isso deve ter sido uma coisa que morar fora me ajudou, porque... Que bom. Ou eu ainda falo tipo? Não, acho que não. Em inglês é o like. Eu falo bastante like. Mas é uma... Eu fiz o de novo. Mas... Você faz um assim, com a boca mais... Eu tenho muitos cacoetes, por isso que eu não aguento me ouvir também no podcast. Cara, até hoje eu não assisti nenhum dos meus TED Talks, acredita? Mentira, essa mulher tem TED Talk, 2? 3. 3? Mas eu assisti os seus. Pra dizer que eu nunca assisti, mês passado, o pessoal do mestrado começaram a me mandar mensagem, nossa, seu TED Talk foi tão legal. Eu falei, caraca, eu vou ter que assistir esse negócio. Mas aí eu botei muito o caption e aí eu sem a voz, porque Jura, você não conseguiu? Você falou muito bem nos seus TED Talks. Eu falo assim. Cara, mas você treinou muito, não? Porque a linha de raciocínio é, tipo, perfeita. Não, a linha de raciocínio tava lá, claro. Mas e tá limpa, sabe? Você imagino que... Me explica, como é que é o processo de um TED Talk? Bom, primeiro você tem que aplicar. Você aplica? Mano, nem todo mundo tem contatos na vida, né? A gente tem que... Não. Isso é bom saber, porque quer dizer que eu posso aplicar. Eu achei que eles tinham que bater na sua porta e você abrir. Não, imagina. Assim, tem certos... O TED Talk oficial, eles te convidam. Mas os capítulos, né? Os TEDx, Chama de capítulo? Não sei, posso estar traduzindo agora, assim, os chapters. Porque tem LA chapter, tipo... Eles chamam cada cidade de um capítulo? Não sei, mano, nem... As capitanias. Eu devo estar falando completamente errado isso. Mas tem, vamos supor, tem os canais diferentes. Aí eu fiz o da UCLA. Aí o da UCLA... Conta do primeiro, Bom, o primeiro... Foi da UCLA. Foi o da UCLA, mas era só pro meu mestrado. Então, já tava bem fácil, porque só tinha... Não, fácil nada, é difícil pra caramba. Não, tipo, eu estava competindo com, sei lá, 500 pessoas. Aí mandei a aplicação, você manda, tipo, um certo... Um resuminho, ou um parágrafo ou 2 do que você quer apresentar. E depois, porque você acha que você é a melhor pessoa para apresentar esse assunto. Vale falar que o UCLA é a Universidade da Califórnia de Los Angeles, se chama, fala isso? Universidade da Califórnia de Los Angeles. Por que fala Califórnia e Los Angeles? Qual é que significa isso? Califórnia é o estado. Califórnia e Los Angeles. Mas aí não é. É porque tem UC Berkeley, UC San Diego, tem então, vários universidades. Universidade da Califórnia de Los Angeles. Universidade de Califórnia de Los Angeles. Melhor universidade do mundo, da minha irmã. Não é melhor, mas é uma universidade muito boa. Mas no caso eu tava fazendo o MBA lá. O segundo mestrado, no caso. Aí, primeiro você escreve e manda por e-mail o formulário dizendo o que é o assunto, por que você acha que é a melhor pessoa para cobrir o assunto. Aí, depois, eles têm os finalistas, você vai lá e você faz uma apresentação de 5 minutos. Pro primeiro. Esse foi o primeiro, foi o mais fácil, no caso. E aí você passou, e aí... Aí eles vão... aí se você passa por aquela fase, aí pronto, você já vai e fez a apresentação, tem que aparecer lá no dia. Eles não te guiam sobre a apresentação? Na primeira, não guiaram. Na segunda... Tem deve ter pelo menos uma regra de tempo. Você tem a regra de tempo. Mas essa foi a mais informal. Aí, inclusive, no caso, eles falam, a gente precisa de uma apresentação de 8 minutos, a gente precisa de uma de 10 minutos, de 12... Eles tentam fazer uma variedade. O oficial mesmo, que foi o mais difícil, que foi o que eu tenho, talvez, mais orgulho, assim, foi
o da UCLA inteiro. Que aí são, tipo, mais, sei lá, quantas aplicações eles recebem, no caso, mais de 1.000, assim. E nesse, você tem até o coach. No que você consegue ser aceita para entrar. E aí você faz a primeira apresentação pros organizadores do evento. Aí, a partir de então, você recebe um coach só para ficar te ajudando a apresentar. Porque você não tem... tem certas apresentações que você faz na vida que você pode ter, assim, a cola, no caso. No TEDx, você não tem nada, você só tá lá na cara e na coragem, então você tem que saber tudo de cor mesmo. Não tem nada no chão. Porque realmente eu acho que algumas tinham tela no chão, né? Você pode ver só os seus slides, no caso. Mas não tem, assim... E aí eu falo isso e tal e tal. E aquela foi bem legal. Eu apresentei para 600 pessoas. Mas... Você falou que tinha um coach? Na verdade, o coach foi na primeira. Na segunda... Você não tem coach, mas você tem que ir lá e mostrar para eles 3 vezes, assim, antes de você fazer a apresentação final. Porque é uma coisa, assim, bem organizada. É ao vivo, no caso, né? Tem uma audiência, uma plateia. De 600 pessoas. De 600 pessoas. Então, você não quer falar errado. Não é que pode editar depois. É porque eu ia perguntar... Poxa, o TED tem até livro, né? Sobre oratória. Então, eu ia ficar interessada de ver o que você aprendeu com o coach oficial do TED. Então, no caso... todas as coisas que eu não fiz. Que você tem que fazer. Quando você está apresentando, você quer poder... Você não pode gesticular muito, que para mim é muito difícil. Eles aconselham, todos os seus movimentos têm que ser... intencionais. E você tem que sempre direcionar alguém, faz o contato visual. Aí você vai e passa pra outra pessoa. Exatamente. Que nem aqueles dançarinos de Moscou. A sereia. Mas... Diga. Manuela, o que você... nobre irmã. Mas a segunda coisa. Então, e evitar o que a gente chama de fillers, né? Essas palavras. Aí você tem que treinar para poder falar tudo sem. Mas coisa básica, assim, de apresentação mesmo. Mas como conseguir conectar os pensamentos, assim, de certa forma, melhor. Isso é legal. Foi uma experiência muito legal. Aí o terceiro, aí eu fui convidada direto, mas aí é diferente. É o que eles chamam um TEDx Salon, que o que eu mais gostei é que, na verdade, tem o que eles chamam de Q&A, que no final você apresenta, não tinha slide, era 10 minutos. Aí eu falei sobre como ter o melhor ano da sua vida. E aí tem... quem tá lá na plateia pode fazer pergunta depois. Ai, que legal! Nossa, eu adorei a questão de pergunta. Por isso, quando você falou que eu adoro ser entrevistada. Gente, que maravilha! Aí você falou como você ter o melhor ano. Eu vi esse. Quais foram as perguntas que você mais gostou? Eu nem lembro muito, faz bastante tempo. Mas alguém perguntou assim, porque eu tava falando sobre o trabalho. Aí alguém perguntou, mas como que você consegue, se você não gosta do seu trabalho, como que você faz para começar a gostar do seu trabalho? Eu acho que a primeira coisa... eu achei... A primeira coisa é saber que separar as coisas. O seu trabalho não precisa ser a representação do seu objetivo de vida. Dentro do trabalho que você faz, qual é o enfoque que você pode dar para uma coisa que te dá orgulho. Por exemplo, na época, eu era designer gráfico e eu fazia fazia capa, eu desenhava tipo a arte para cada filme que a gente tinha na plataforma digital que eu trabalhava na época. Quando você trabalhava na Sony? Na Sony. Aí eu pensava, nossa, que trabalho chato, eu já aprendi a fazer isso, já tá ficando meio... repetitivo. E aí eu tava achando chato. Mas eu pensei, bom, o que eu tô fazendo de bom pra humanidade? Era uma plataforma de graça, ou seja, qualquer pessoa pode entrar e assistir um filme. Aí eu imaginei, sei lá, essas pessoas que chegam do trabalho
meio cansado, aí não, sei lá, meio tá ruim de grana, mas quer poder relaxar um pouco, assistir uma coisa engraçada. De certa forma, eu tô contribuindo para um momento de alegria, de relaxamento na vida dessas pessoas. E aí, isso é um ponto. Que nem aquela pessoa, quando tem... acho que a mamãe mesmo contou essa história pra gente, né? Tinham 2 pedreiros fazendo um templo, botando um tijolo no templo, né? Aí perguntaram pra um, o que você tá fazendo? Eu tô botando tijolo, tô cimentando tijolo. E perguntaram pro outro, o que você tá fazendo? Eu tô construindo um templo. Então, tipo, você entendeu o propósito do seu trabalho como um todo, né? Exato, exatamente isso. Mas também tem o dia a dia do trabalho. E a minha teoria é que só gente entediante fica entediada. Aí eu pensei, como que eu posso fazer para melhorar o meu dia? Como que eu posso me divertir aqui? Aí, não sei de onde que eu tive essa... Aí eu sei, a verdade é que, nossa, às vezes eu tenho umas coisas tão idiotas na minha cabeça, mas eu pensei, eu gostava do Nando na época, eu já tava com um crush. Aí eu queria tirar uma foto com ele. Aí eu pensei, poxa, eu posso me vestir igual a ele e fazer isso pra tirar a foto. Mas aí a verdade é que eu não ia começar só com ele, que aí ia dar muito na cara que eu tava com um crush nele. Então eu comecei me vestindo da minha amiga. Aí um dia eu fui me vestir igual a minha amiga, sem ela saber. Tirar uma foto com ele? Cara, deve ter sido. Faz bastante tempo. É bem típico meu de ter pensado numa coisa idiota assim. Igual a absolutamente todo mundo trabalha. Eu me vestia igual a 20 pessoas no trabalho. Só pra Porque aí depois que eu fiz da minha amiga, e aí depois eu fiz o do Nando, também não vou terminar lá, né? É, claro. Aí tem que Aí eu comecei toda quarta-feira a me vestir igual alguém do trabalho. Mas, na verdade, foi muito engraçado. Eu me diverti muito fazendo aquilo. Porque ninguém sabia. Chegou no momento que todo mundo já sabia que eu tava fazendo isso toda quarta-feira. Então, iam lá me ver no meu cubículo pra tentar adivinhar de quem que eu tava me vestindo. Legal! Ou seja, animou a vida de todo mundo. E me dava uma coisa divertida pra eu fazer também. E aí acabei fazendo o meu dia a dia no trabalho mais animado por causa disso. E aí as pessoas começaram a pedir, você vai se vestir igual a mim? E as pessoas se sentem especiais também. Acabou sendo uma experiência bacana e que fez eu me divertir mais no trabalho. Às vezes, de poder... Na época eu tava tentando fazer mais, assim, docinho. Como que se fala? Bake? Assar coisa, né? Aí eu levava pro trabalho também. Tentei fazer mais amigos no trabalho para poder aproveitar mais o dia a dia. Mas aí eu respondi essa parte do me vestir do pessoal do trabalho. Claro que eu não dei o detalhe do meu crush, mas aí riram bastante também. Tem muita coisa que tá no nosso alcance e a gente fica... Não é tão criativo, né? Não, pois é. Às vezes a gente fica mais fácil pensar no que tá errado, mas a gente não pensa o que a gente mesmo pode fazer pra melhorar a situação em si. Tá ficando desconfortável? Não, é só porque realmente o meu pezinho tá ainda... Mas é que você tem um pé bonito, você pode mostrar o seu pé. Olha, gente, que pé bonito. Mas, Isa, esse é o interesse por felicidade e melhorar a vida das pessoas. Você lembra de onde ele nasceu no seu coração? De onde ele nasceu no meu coração. Eu tinha muito essa coisa de querer agradar a minha mãe e meu pai, e eu acho que foi quando você nasceu. Porque eu me senti que eu tinha uma competição pela primeira vez na vida. Eu achei que você... Eu tinha 6 anos quando você nasceu. E aí, de repente, todo mundo só olhava pra você, queria saber de você. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para as pessoas olharem pra mim? Aí eu lembro que foi uma época que eu comecei a fazer café da manhã Juro! Com 6 anos de idade. Cara, eu tinha uma coisa de querer tentar agradar minha mãe, meu pai, tipo... E hoje em dia eu penso assim, era o meu jeito de criança de fazer, olha pra mim, sabe? Eu pedia pro seu Almeida ir na padaria na sexta-feira, a gente comprava coisa, aí de manhãzinha no sábado eu botava mesa de café da manhã pra todo mundo. Então eu acho que foi meio que disso, assim, de querer agradar, que não é bom, né, ser um people pleaser, mas deve ter vindo... Mas eu não acho que eu tenho isso de agradar todo mundo. Mas essa nem foi a minha pergunta. E
Nem era isso que eu vi em você, não. Não acho que você é uma pessoa people Eu não pleaser. acho que eu sou people Você é zero pleaser. people pleaser. O que eu perguntei era quando nasceu esse interesse seu por felicidade. Então, tá. Eu falei de agradar no sentido de, tipo, de levar felicidade às pessoas, não no sentido entendi. de... Porque de agradar, eu acho que foi isso. E eu acho que é só relacionado, na época, a minha mãe e o meu pai. E veio quando você nasceu. Mas eu não acho que eu sou um people pleaser também. Não, quando eu falei nessa coisa de, por exemplo, essa sua iniciativa no trabalho foi uma coisa que te fez mais feliz e ainda impactou positivamente a vida das pessoas. E você tem toda uma carreira baseada nesse tipo de interesse, de pesquisa, de impacto e já mostrou em outros aspectos da sua vida também. Então, de onde é que... Então, isso apareceu no meu mestrado em Nova York, naquela época. Que foi lá que nasceu? Foi quando tudo meio que se encaixou. Então vamos voltar um pouco antes. O que te levou a fazer... Será que vale falar um pouquinho antes? Tipo, você começou a faculdade de arquitetura. Quando eu tinha 22 para 23 anos de idade, eu me mudei para Nova York, você estava lá, para fazer o mestrado em Design e Tecnologia na Parsons. A Parsons, para quem não sabe, quem não conhece a Parsons, com certeza pelo menos assistiu aquele Project Runway, que era um programa que ficou muito famoso e se passava na Parsons. E então... na época que eu tava lá, tava considerada, tipo, a melhor universidade de design. A melhor faculdade de design no mundo. E é só que nem todo mundo entende essa coisa do universo das faculdades, dos rankings das universidades. Eu mesma não entendia. Eu mesma, quando entrei, não sabia que a faculdade era tão boa assim. É bizarramente incrível. E aí, mesmo quem não entende a questão da universidade, às vezes conhece o programa, sabe? Ela é bem famosa também na área de moda, tanto por causa desse programa também. Enfim, aí eu tava fazendo mestrado e, cara, de repente eu tô me vista... Eu não conhecia ninguém em Nova York, ninguém nos Estados Unidos. Aí... morando sozinha em outro país, morando sozinha pela primeira vez na vida, num país diferente. Outra língua, e de repente eu olho em volta, todo mundo no meu mestrado, eu achava tão talentoso. Porque a minha faculdade aqui tinha sido em arquitetura. Então, eu estava agora estudando com gente que era artista, designer, programador, um monte de coisa que eu não sabia fazer. Aí, na hora, a gente tem o primeiro ano de mestrado, no segundo ano de mestrado é o ano que você produz a sua tese. E eu tava lá, querendo fazer uma coisa de boa, porque, poxa, era uma oportunidade, eu tava muito feliz de estar lá, achando que eu não sabia o que escolher e que eu fosse melhor, porque eu pensava, todo mundo aqui é mais talentoso do que eu. E aí eu olhava, o que eu posso fazer melhor do que essas pessoas? Aí eu fiquei pensando, tem gente que é melhor designer do que eu. Programação eu não consigo fazer, já tentei. Eu posso tentar fazer vídeo, mas tem gente que faz vídeo melhor que eu. Aí eu fui pensando, o que eu sei fazer melhor do que todo mundo? E todo mundo que me conhecia, nossa, você é tão feliz, você me faz me sentir tão feliz. Eu chego perto de você, eu me sinto mais feliz. Aí eu ficava escutando isso, aí uma hora me deu um clique, assim, cara, o que eu sei fazer melhor do que todo mundo é provavelmente ser feliz. Gênia! Então, e fazer as outras pessoas felizes. E pelo visto, eu consigo fazer as outras pessoas felizes. Então, como é que eu faço uma tese sobre isso? Como que eu faço uma tese sobre isso? Aí foi quando eu comecei a pesquisar o que faz as pessoas mais felizes. Isso é um diferencial muito valioso. E com o acréscimo, que era Nova York, eu achava as pessoas lá... É muito diferente da nossa cultura. Aqui todo mundo fala, beija, abraça. Lá você não faz nem contato visual. Assim, você entra no metrô e é aquela coisa. Você não pode olhar na cara do outro, assim. E posso fazer uma pergunta? Vê se isso faz diferença. Porque outras cidades ou outros países têm uma cultura própria. E Nova York, por ter muita gente de fora, parece que não tem uma cultura própria. Eu acho que só o vestir um pouco atrapalha ainda mais. Porque você não tem muito o que esperar daquela identidade. Mas acho que justamente isso cria a cultura do nova-iorquino. É um pouco de contraste que no dia a dia as pessoas são, assim, comparado com o que a gente tem, não tem calor humano nenhum, assim. Mas também é um lugar onde você pode... Tipo, eu fiquei impressionada. Uma pessoa cai e vai 20 pra ajudar, sabe?
Então é interessante, é um contraste nisso. Ninguém vai olhar pra você, A não ser se ninguém você vai falar oi, mas no momento que você precisa, você sempre vai ter um estranho pra contar Isso é legal. com você. Eu acho que justamente por ser uma cidade meio transiente, as pessoas não estão lá por muito tempo, as pessoas meio que vão se ajudando. Mas como que eu comecei com essa de querer agradar, agora que eu entendo que está... Foi lá. Eu falei agradar? Foi que eu entendi. Pode ser falado. Mas assim, de querer Trazer espalhar, assim, felicidade. a alegria foi nisso. E aí, uma coisa que eu tô querendo pesquisar, o que eu posso ajudar pra essa cidade? Como que eu posso fazer as pessoas um pouco mais gentis? E aí, eu comecei a aprender que as pessoas que são consideradas, se consideram mais felizes consigo mesmo, têm mais tendência a ser gentis com os outros. E aí eu comecei a pesquisar o que faz as pessoas mais felizes, blá, blá, blá. E aí eu cheguei à minha tese, que foi criar intervenções urbanas que resolviam problemas diários que os nova-iorquinos lidavam e que reajustar aquela situação de uma maneira para trazer felicidade para todo mundo, por exemplo. Aí, a parte do design, vem o que a gente chama o design thinking, que eu tinha que tudo que a gente faz tem que ser resolvendo um problema. Então, eu entrevistava, fazia pergunta para entender o que eram as coisas que incomodavam as pessoas no dia a dia. Aí um falava, eu nem tenho tempo para tomar café. A vida aqui é muito corrida. Aí eu ia numa estação de metrô, botava a mesinha com os meus balõezinhos, aí oferecia café. Aí outra pessoa falava assim, eu ando de bicicleta, mas aqui é muito perigoso, ninguém respeita a fila, a linha, como se diz? Faixa. A faixa de bicicleta. Aí uma vez eu tinha uma bicicleta com uma cestinha, um monte de maquininha de fazer bolha de sabão, aí boto uma música daquelas assim, bem calminhas, aí vou andando pela faixa de bicicleta com bolha de sabão pra tudo quanto é lado. Aí as pessoas se afastam, mas ficam felizes, porque se buzinasse, ia gerar um atrito. Porque justamente a maneira quando fazia essas intervenções, o princípio é que você tem que melhorar uma situação, mas sem... Mudar o kill. E sem criar um sentimento negativo para nenhuma outra pessoa, porque eu posso chamar atenção para faixa de bicicleta gritando, ou tipo, taxista, mas assim, dessa forma eu tô melhorando a situação para uma pessoa, mas piorando a situação para outras pessoas. Então, essas intervenções tinham que ser, tipo... Bom para todo mundo. Exatamente. Melhor para todo mundo. Aí, eu passei 1 ano fazendo aquilo e foi quando eu me senti mais, assim, sabe? Foi quando o meu próprio nível, assim... Porque a verdade é que eu fiquei não deprimida, mas o primeiro ano em Nova York foi bem difícil, porque você ainda não tem amigo, você tá tentando... Sabe, se adaptar ao frio, à cultura, tudo, saudade de casa. Mas quando eu comecei a fazer as intervenções, foi acendendo uma luz dentro de mim e eu pensei, cara, eu sou boa disso, assim. E começou a ficar dando certo, as pessoas gostando, então... E eu percebi que esse deveria ser o meu propósito mesmo, que foi um momento da minha vida em que eu me senti... que eu tava fazendo uma coisa que eu era boa, que eu era o meu diferencial e eu tava contribuindo para outras pessoas ficarem mais felizes também. É muito valioso você ter tido essa clareza. E é interessante você contar dessa forma, porque você contou, assim, de ver isso que você tinha, esse diferencial. Tem mesmo. Quando eu conto para as pessoas, eu contava assim, que você sempre foi uma pessoa muito alegre, expansiva, feliz e tudo, e que você sentiu que a cidade estava te deixando meio para baixo. É verdade. E aí, você pensou, não, eu que vou impactar essa cidade positivamente. E aí você foi trazendo intervenções urbanas para tornar as pessoas mais... Que é a mesma coisa que você está contando. Não, é verdade também. Foram... assim, é que a gente quando todos conta... os caminhos levam a Roma. Assim, eu precisava de um mestrado, né? Eu precisava de uma tese, no caso. Então teve isso, mas com certeza foi o que ajudou. A cidade estava me botando um
um pouco pra baixo também. E eu gostei disso, de você não deixar isso acontecer, sabe? Você conseguiu trazer a sua essência e levar uma coisa boa pras pessoas através da sua essência. Isso é muito poderoso. Cara, teve um momento na minha vida lá que me deixou tão claro como a cidade estava me afetando e foi o que meio que deu clareza. Eu já te contei, foi assim. Eu tava, na época, era o verão lá, então eu tava com 2 estágios. Aí eu tava atravessando a rua pra entrar no metrô, pra pegar o metrô pro estágio. E quando eu vejo, tinha uma senhora cega, não sabia se ela podia atravessar a rua ou não. E eu olhei aquela cena e a minha primeira reação não foi ajudar ela, foi olhar pro meu relógio e pensar, ih, tô atrasada. Aí eu dei um passo, depois que eu dei aquele passo, eu... Isadora, o que aconteceu com você? Tipo, que maluquice isso, como você não foi ajudar? Aí, claro que eu voltei pra ajudar, mas alguém já tava ajudando. Mas aquilo me deu um estalo que... Uma coisa que eu nunca teria feito 1 ano atrás, depois de 1 ano, você meio que se restringindo, não falando com ninguém, não podendo dar um abraço, foi meio que mudando, meio que reajustando o meu cérebro. E eu pensei, não posso deixar isso acontecer também. Então, foi uma mistura das coisas que me levou a querer fazer o mestrado, essa tese em específico. Você tinha comentado isso mesmo, é uma história forte. Então por isso que... eu devo ter comentado, então. Você esperava uma reação, mas... Desculpa. Não, é que você parecia confusa. Uma loucura mesmo, você sempre ajudaria todas as senhoras. E depois daquele dia, toda vez que eu via uma pessoa cega, podia estar assim, a 3 blocos de distância. Eu ia, posso te ajudar pra tentar resolver o karma, né? Não, mas você voltou naquele dia, você não criou karma ruim, você voltou no mesmo dia. Não, aliás, tudo isso, pegando um pano pra... Voltando pra questão do meu trabalho de espiritualidade, a parada não é as coisas que a gente faz de errado, a parada é a gente não reverter. Tipo, a gente pensar em coisa ruim ou pensar, ou se ver fazendo coisa errada, não tem problema, é quase natural. O que pega é você não se policiar. Então você se policiou e viu, tipo, é isso, não fez nada de errado. Mas é interessante ver como o ambiente interfere, né? Muito, E eu acho isso valioso pra gente, isso ajuda a gente a ter um olhar um pouco mais empático com os outros também. De pensar que talvez se a gente estivesse na situação do outro, a gente talvez agiria que nem o outro. A gente tem um pouco menos de livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem, né? Mas claro que a gente sempre tem capacidade de nos vigiar. Mas é interessante e buscar ambientes que trazem para mais perto do que a gente busca e não que afaste. Porque o principal controle que a gente tem é justamente isso, os ambientes que a gente escolhe estar. Isso é uma forma, mudar o seu ambiente é sempre um truque que a gente pode usar para conseguir, por exemplo, eu tenho que acordar cedo para fazer exercício, eu não quero. Então já bota a roupa fora, tipo, fabrica o seu ambiente de uma forma que te facilita para conseguir o que você quer. E também amigos, né? Porque, sei lá, se seus amigos todos fumam, você vai acabar fumando também. Se seus amigos todos fazem exercício, você fica constrangida a estar fazendo exercício. Cara, isso é uma coisa que eu sempre tive muito orgulho dos meus amigos. Você lembra que eu não bebia? E meus amigos todos bebiam. E nunca nenhum amigo me ofereceu... isso é ótimo. Não, mas às vezes mesmo que o amigo não... Isso também é mérito seu, sabe? Porque às vezes mesmo a pessoa não... Aí você vai ser melhor do que eu. A gente tem uma tendência a querer pertencer. E até automático, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente não tende a repetir certos trejeitos na hora de conversar. A gente tem uma tendência a repetir gestos e tudo. É uma coisa de células espelhos que a gente tem de empatia. Quando você cria uma conexão com a pessoa. Por exemplo... A gente vai provavelmente começar a sentar cada vez mais parecido. Aí cima vai porque a gente tá conectado. Aí faz assim, Mas isso é uma forma de você ver, você tá observando, sei lá, num restaurante. As pessoas que meio que se repetem são as pessoas que estão numa sintonia maior. Mas não é uma garantia, não é garantido. Mas muita gente tem a tendência a querer imitar para poder
para poder se conectar. Só que eu acho que pra mim foi o contrário. Pelo fato de eu ter... Eu não sei, eu associo na minha cabeça dessa forma, pode ter sido diferente. Mas até o fato de eu ter sido bully quando eu era criança, assim, faz eu pensar que, tipo... Desde aquela época que eu pensei, então eu vou fazer do jeito que eu vou ser mesmo do jeito que eu sou mesmo, não tô aqui pra agradar ninguém. Então era meio que quase o oposto, que aí eu fazia o contrário do que todo mundo tava fazendo. Então todo mundo bebendo, eu não vou beber, e eu achava aquilo assim. Aí eu percebi que não tem nada bom que não pode melhorar. Com um drinkzinho. Aí que, tipo, um coquetelzinho, uma caipirinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Você lembra de ter tido bullying? Até eu era jaburaia. Jura? Eu não consigo, é verdade, você fala, mas eu não consigo conceber a ideia de alguém virar pra você e falar uma coisa. Mas eu era jaburaia 2, assim. Acho que tinha uma que era oficial, assim. Mas você também, né? Tinha de nome? Cara, jaburo com uma creia. Mas é aquela coisa, nunca me afetou, porque uma coisa que me ajudou muito foi, assim, a autoestima acho que vem de casa, né? Ter o papai falando, você é linda, a melhor coisa que já aconteceu no mundo. Me ajudou, porque vinha um molequinho de 10 anos falar que era uma jaburaia, eu olhava pro molequinho de 10 anos e pensava, você é burro. Tipo, por que você tá falando isso? É a sua opinião. Meu pai acha que eu sou incrível. Vou acreditar em você ou no meu pai, prefiro acreditar no meu pai. É muito importante a relação do pai com a filha, sabe? Pra criar já aquele senso de autoestima. É besteira, mas eu elogio nessa época, ajuda bastante. Sobretudo numa idade específica, não é? Eu não sei qual que é a idade, mas eu sei que a partir dos... quando a menina entra na puberdade, o cérebro muda e aí começa a querer questionar tudo e cria, assim, a necessidade de conexão com os outros. De repente, a menina vai prestar mais atenção no que estão pensando sobre ela, porque ela precisa criar os elos, assim. É um momento especial na vida que passa. Com o menino é um pouco diferente, mas por isso que mídia social, assim, é tão danoso especificamente nessa idade de 11, de 10 até uns 13 anos, assim, porque a criança ainda está criando a noção de quem elas são, e aí ter toda essa comparação com o mundo é um pouco prejudicial. Eu particularmente acho que a pré-adolescência é a pior fase da vida. Cara, não conheço ninguém que passou por isso e achou assim, pô, adorei, deixa eu fazer de novo. É muito ruim. Lembra aquele filme das Virgens Suicidas? Cara, mas você só gostava de filme depressivo, mas nunca entendi isso. Tinha uma mulher se suicidando, era aquilo que você queria assistir. Tinha um range, assim, podia ser suicidando, podia ser usando drogas, alguém fazendo mal pra si mesmo, assim. Não, mas é porque nesse filme da Sofia Coppola, ela falava... Ela tentou se matar, né? Aí o médico falou, nossa, mas como é que você faz isso? Você nem tem idade pra saber como a vida pode ser amarga. Aí ela, doutor, você claramente não sabe o que é ser uma menina de 13 anos. Bonita. E eu falei isso já, não pode. Não saberia. Porque foi muito marcante essa parada. Porque eu acho que, além de ser... Eu acho que muito, então, é justamente uma questão quase biológica, né? O nosso cérebro não tá formado, a gente tá mudando, a gente tá passando por várias transformações e a gente não tem recurso psíquico pra lidar com isso. E sobre o seu novo mestrado, como é que tá sendo essa experiência pra você? Cara, tá assim, a melhor coisa que eu podia ter feito da minha vida agora, porque a gente tá aprendendo com quem criou a psicologia positiva é a ciência que estuda, assim, como a gente pode viver no nosso maior potencial, né? Que tem a psicologia normal, que tenta resolver os problemas. Você tem depressão, como que você perde a depressão? Mas para todo mundo que já tá vivendo ok, como que a gente pode viver ainda melhor? Então,
o mestrado inteiro é uma grande intervenção de psicologia positiva. São só 50 pessoas e a gente aprende com quem fundou o campo, assim. Que é quem? Martin Seligman. Ele tem 83 anos já. Mas ele é um dos professores, aí tem os outros professores também. É na Universidade da Pensilvânia. Universidade de Pensilvânia. Tá muito legal, quero poder, justamente porque eu tô chegando no momento do trabalho que eu penso, cara, já tô trabalhando com isso há tanto tempo, mas eu quero voltar a sentir aquele... Eu acho que eu não tô conseguindo espalhar tanta alegria, assim, como eu gostaria, então eu tô querendo, talvez, pensando que tá um momento de trocar de ramo mais uma vez, e queria fazer esse mestrado para receber mais ferramentas, assim, de como posso ajudar mais gente a poder viver de forma mais alegre, melhor. E você pode pontuar, assim, umas 3 coisas que você aprendeu já lá que te marcou? Cara, muita coisa senso comum, assim, mas, por exemplo, 3 coisas que me marcou. Eu acho que como a gente pode fazer uma coisa que eu acho interessante é, tipo, quanto controle a gente tem até do nosso próprio calendário. No caso, se você tá querendo... Se você sabe que você vai ter uma reunião chata, aí você bota uma coisa bem boa logo depois, pra poder, sabe, você não quer... Se você tem um evento muito chato e nada depois, aquela coisa negativa vai ficar ainda em cima de você. Então, se eu tenho uma reunião chata, eu ligo pra você logo depois, aí já, sabe, neutraliza. Então, aquele sentimento negativo não vai ficar ruminando, você te dá a chance do seu cérebro de experienciar algo melhor. Isso eu achei um truque legal. Uma coisa muito interessante que a gente aprendeu é que existem 2 tipos de pessoas. Tem o que a gente chama de satisficers e maximizers. Maximalista é tipo qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, você tem que fazer que seja a melhor. Então você vai ver todas as opções. Por exemplo, se você vai pedir a comida no cardápio, você vai ter que ler todo o cardápio, você vai querer ver a foto da comida e aí você vai pedir o que você acha que é a melhor opção. Tem gente que é os satisficers, que é os satisfadores, satisfeitos. Vamos falar satisfadores. Que é o meu caso. Que é eu vou ler o cardápio, na primeira coisa que eu achar, isso daqui tá bom, eu vou pedir. Quem você acha que são os mais felizes? O que primeiro tá bom. Exato. E não é que você não quer uma coisa boa, é que você não precisa saber que tudo na sua vida você vai ter que ter o melhor. Você tá feliz com aquilo que você pegou. Não pensa mais no assunto, né? E pronto, era o que eu queria comer, tava bom. As pessoas que querem ver todas as alternativas, sempre você vai pegar uma coisa e você vai pensar, talvez aquela outra coisa tava melhor. E isso, acrescentado ao longo da vida, acaba botando você muito pra baixo também. Então, uma coisa não precisa ser satisfazedor em tudo, mas tentar saber que para certas coisas, sabe, um bom tá ótimo já. E deixa eu pensar numa terceira coisa. As últimas aulas, eu tive uma aula de meditação e de exercício também, sobre o bem do exercício. Uma coisa muito interessante que a gente aprendeu é que fala, born to run, nasci pra correr. Cara, nada a ver. O ser humano não nasceu pra fazer exercício. Mas a gente precisa de exercício pra viver bem. Mas é besteira acreditar que a gente nasceu pra isso, porque a gente nasceu pra conservar a energia, a não ser que a gente precise pra reproduzir. E o objetivo da gente, de formas evolutivas, é tipo, se alimentar e reproduzir, claro. Se manter vivo. Exato. Então, o resto a gente tá conservando a energia. Então, a gente só vai fazer exercício se for uma coisa que vai dar prazer pra gente ou se for necessária. Que foi o que aconteceu na época que a gente começou a viver na savana, tinha que correr pra, sei lá, caçar. Mas não existe isso de nascer com uma vontade de fazer exercício, sabe? Ninguém acorda um dia pensando, caraca,
Queria faz muito sentido. correr uma maratona. Mas, conforme você vai fazendo, tendo um estilo de vida mais ativo, aí você começa a perceber os benefícios, e aí você chega no momento que sim, que eu quero fazer exercício porque você sabe do bem que te faz sentir depois que você termina. Mas eu achei muito interessante essa mentalidade que faz você se sentir um pouco mais normal, né? Porque imagina para alguém justamente que não faz exercício, fazer a intenção de começar a fazer exercício é muito difícil. Porque a nossa cabeça não foi voltada para querer fazer exercício, a gente faz porque tem. Mas é importante, ajuda a gente a viver mais tempo. Isso explica muita coisa. E você tem clareza, assim, dos próximos passos? Você tem, o que você tem em mente? Não precisa ser nada conclusivo, não. Mas... Posso puxar a sardinha pro nosso lado? Puxa. Então, eu acho que tem algumas coisas que eu quero fazer. Com certeza, ser coach mais focado, assim, em ajudar as pessoas a absorverem mais a alegria do dia a dia. Mas... uma forma que a gente vai fazer quero fazer o primeiro Airbnb voltado para alegria, felicidade. No caso, Joy, Airbnb for Joy. Então, a gente vai pegar um apartamento aqui na Barra e reformar ele e não apenas decorar de uma forma baseada em ciência, que ajuda a produzir certos hormônios e certos sentimentos, mas também criar pequenas intervenções pelo Airbnb com atividades que também são todas baseadas na ciência que a gente está aprendendo, que ajuda você a apreciar o dia de certa forma diferente, os seus arredores de formas diferentes e poder absorver mais alegria e produzir mais bem-estar. Então, estou muito animada para isso. Vai ser o máximo. E vai ser legal trabalhar com... Vamos trabalhar juntas. Também está com o projeto do chá. Já fazer uma marca própria de chá para gerar esse momento de bem-estar. Já que é para puxar sardinha, vamos puxar sardinha. Para gerar esse momento de bem-estar e de pausa, para apontar os momentos da vida. Aproveitando também o meu quadro do Instagram, né? Tá demais aqui. Esse eu assisto. Também é só 1 minuto, né? 1 minuto eu tenho para oferecer. Muito obrigada por estar aqui. Te amo demais. Nunca vou te esquecer. Então, eu te amo. Obrigada. Te amo muito. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal que não saia daqui. A gente tá com vídeo novos toda quarta-feira, 7 horas da noite. Se inscreve também no Instagram, @eu_sou_manola. Nosso Instagram, @que não saia daqui. O Instagram da Isadora é @Isadora Dantas. E ela tem New Bed Jumps, que ela, tipo, pula cada cama nova que ela gosta de viajar, né? Então ela vai pulando nas camas. Então é uma coisa divertida que ela faz. Além disso, a gente já tem o Instagram do nosso Airbnb, é The Joy Stay, @The Joy Stay. Não, é só The Joy Stay, The Joy Stay, que é THEJOYSTAY. Meu inglês tá incrível. Uhul! O que mais? Não, tá bom. E o site da Isadora, www.isawonderfulworld. Vai estar aqui escrito embaixo.com. E os TED Talks dela você pode ver no YouTube. Eu não consigo olhar pra câmera, eu fico com vergonha. Eu tenho que ficar olhando pra você. Obrigada por tudo. Obrigada a você, Manu. Vamos tomar café. Beijo. Tchau, gente. Obrigadão por tudo. Sejam felizes. Sejam felizes. Seja feliz de não fazer a pessoa ser feliz. Vai falar, vai ser feliz. Vai ser feliz. Fica triste não.